ao mundo digital e tive acesso às famosas blogueiras. Na época o YouTube era só um depósito de vídeo para gatinho, não havia esse boom que há hoje do YouTube, e naquela época ninguém falava nisso como profissão. E hoje você não consegue pensar um mercado de trabalho e um mercado de desenvolvimento de produtos sem pensar na presença dos influenciadores digitais. De 2009 para cá, em menos de 10 anos. Então carreiras e ocupações elas estão surgindo a cada momento e carreiras estão morrendo a cada momento. E a gente precisa repensar a nossa trajetória. E aquela história de, você não sabe o que você quer fazer, a gente não confia em você porque uma hora você tem interesse nisso, outra hora você tem interesse naquilo, isso é a coisa mais comum e mais normal hoje. Eu queria que vocês olhassem aqui essas possibilidades que a gente está vendo aqui. São aplicativos, são empresas, são softwares que a gente usa no nosso dia a dia. E eu queria que vocês pensassem agora, escolhessem pelo menos um deles e pensassem o que um desse que você escolheu, qual foi o mercado que esse aplicativo ou essa empresa derrubou. Vamos pensar aqui, por exemplo, no... pegar aqui um basiquinho, né? Vou pegar aqui, por exemplo, o... Uber. O Uber que é tão falado, eu vim pra cá de Uber, né? O Uber está praticamente jogando por terra a indústria do serviço de taxista. Vamos pensar, por exemplo, o YouTube. O YouTube está derrubando e colocando por terra a mídia tradicional. Eu tive em São Paulo agora nesse evento, no início do ano, e um dos palestrantes falou o seguinte: imagina que a pessoa que assiste a mídia tradicional está cada dia mais velha e a pessoa que está nascendo não assiste a mídia tradicional. A tendência é que daqui a 20 anos a mídia tradicional não tenha mais audiência, porque a pessoa que assiste, que está nascendo, ela não assiste a mídia tradicional, ela assiste Netflix, ela assiste vídeo no YouTube e ela não assiste a mídia tradicional. Se a mídia tradicional não se adaptar, ela vai morrer. Por que ela vai morrer? Porque a audiência dela está envelhecendo e vai morrer. Então, essas tecnologias estão mudando o paradigma de trabalho e mudando as ocupações. E eu quero pegar um gancho que a gente pense, por exemplo, num processo que é bem antigo. E quando eu falo que você pode escolher o seu trabalho, não é necessariamente o que você vai fazer, mas a forma como você vai fazer. Vamos pensar o seguinte. Alguém aqui já teve vontade de ser escritor? Como é que a gente fazia antigamente para ser escritor? Vamos pensar aqui no século XVI. Gutenberg inventa a imprensa. Naquela época, antes de Gutenberg, as pessoas escreviam, você tinha que pagar um escriba ou um copista para ele escrever à mão o seu texto, o seu livro, e aí passar para outra pessoa. Gutenberg inventa a imprensa. Quando ele inventa a imprensa, ele dá mais autonomia e mais flexibilidade para o escritor. E aí a gente tem um boom de escritores surgindo a partir do século XVI, né? Assim a história que conta pra gente, dessa que a gente aprendeu na escola. Surge um monte de escritores, e aqueles escritores começam a publicar um monte de livros e começam a viralizar, na época viralizar, né? Demorava 50 anos, mas viralizava, né? Viralizava os livros, a galera começava a ler, tava lá Nietzsche, não, Nietzsche mais novinho, né? Tava lá o Leonardo da Vinci, tava a galera lá bombando na Europa, 3 anos para chegar na outra cidade, mas tava lá bombando, chegava lá Leonardo da Vinci e tal. Com esse processo de autonomia, esse boom dos escritores, surge então a organização do trabalho e surgem as empresas que vão regulamentar isso, que são as editoras. As editoras passam séculos e séculos e séculos dominando esse mercado e dizendo quem é bom e quem não é bom para publicar, não é assim? Qual livro deve ser publicado, qual livro não deve ser publicado, isso dominou durante muito tempo. Só que aí vem a internet, o que a internet faz? Ela reverte o processo e coloca de novo a autonomia na mão do escritor. Hoje, se o professor Mofrinho, a Fernanda, ou desculpa, esqueci do nome, o Regis quiser agora, senão eu vou escrever o meu livro. Ele senta na frente do computador dele, eu vou tirar o final de semana sabático para escrever o meu livro. Ele senta na frente do computador dele, escreve todo o texto dele no Word, no editor de texto, contrata ou pega um aplicativo, um software online, faz a editoração do livro dele. Aí ele pega esse livro que ele já editorou num aplicativo, às vezes gratuito, que você tem, né? Fazendo jabá, por exemplo, canva.com é maravilhoso. Você pega lá, faz a editoração lá do seu livro e tal. Aí ele pega o livro dele e diz assim, eu vou vender. Aí ele pega o livro dele, sobe numa plataforma de venda de infoprodutos como a Hotmart, coloca o preço lá de, sei lá, R$50, tá bom pra você? Seu livro? Não, um pouquinho mais. Mas aí tem que ser um livro robusto. Robusto. Então lá, vamos colocar R$70. Foram vários sábados. Vai. Um livro robusto de R$70. Aí só que em paralelo a isso, o Regis já tem uma audiência na internet aí
ele tem um blog, ele tem um canal no YouTube aí com 500 mil inscritos, né? Divulgando o conteúdo dele, tecnologia e tal, e coloca lá no Hotmart para vender. Vamos supor que 10 pessoas comprem o livro dele. Quanto é que você faturou, Regis? 700? 700. Não, 7 mil. Né? Não. 10 pessoas compraram. 700. 700. 1.000 pessoas compraram. 7 mil. 7 mil. 70 mil, Aff, credo. A gente tem um case de sucesso, por exemplo, aqui em Brasília, um infoprodutor bombadíssimo no mercado, que é o Henrique Carvalho, ele mora aqui em Brasília. O Henrique Carvalho, com 23 anos de idade, ele largou a faculdade de economia, porque ele lançou o primeiro e-book dele pelo Hotmart. Na primeira semana ele faturou 10 mil reais. Ele virou pro pai e pra mãe e disse assim: tchau, fui, vou viver disso. E o cara é um infoprodutor, ele produz cursos online, ele divulga conteúdo online, ele vive da venda do próprio material que ele produz. Ele não tem mais intermediário. A internet está descentralizando os processos e com isso estão surgindo novas profissões, novas formas de atuação. E aí, o que é exigido agora desse profissional? O que esse profissional precisa ter? Para mim, a primeira habilidade fundamental, adaptação. Se você não for capaz de se adaptar, você pode estar bombando hoje, daqui a 3 semanas você está fora do mercado. Infelizmente, por causa da internet, a gente vive isso hoje. O cara pode ter sido o máximo que ele foi na carreira dele, mas se ele não se adaptar, o mercado vai engolir ele. Hoje isso é uma necessidade urgente. Nós precisamos da qualidade, da habilidade de adaptação. A gente precisa vasculhar, você precisa olhar praticamente todo mês. Tem uma ferramenta que chama Google Trends, do Google, que é gratuita. Eu estava um dia com um cliente meu e eu peguei, ele é um engenheiro agrônomo, numa cidade no interior do Tocantins. Meu programa é todo online, eu atendo meus clientes online. E a gente estava conversando sobre o futuro, e ele em crise, porque ele se preparou para ser professor universitário, terminando o doutorado, extremamente qualificado. E ele virou para mim assim: Flávia, eu estou fazendo curso de matemática para poder sobreviver, porque eu vou me formar, terminar o doutorado daqui a 6, 7 meses, vou entregar minha tese já para ser defendida, e não tenho trabalho. Eu disse: não, vamos pensar aqui em soluções. Quando ele fez a busca no Google Trends, ele viu a curva de ascensão, ou seja, que o que ele pesquisa está em alta, as pessoas estão procurando no Google sobre agricultura orgânica. Ele viu que o estado onde ele estava, que é aqui no Centro-Oeste, que é um estado basicamente do agronegócio, não tem tanta procura, na verdade tinha 0 procura por agricultura orgânica. No Sul tinha muita procura. E é o que eu fui negociando com ele para ele tomar uma decisão. Ele disse: olha, você tem 2 saídas. A primeira opção que você tem, ou você vai para o Sul, que tem mercado e as pessoas estão procurando sobre isso, só que você vai ter concorrência. Ou você fica onde você está e você está vendo que tem mercado porque não tem ninguém procurando por isso. Se no mundo inteiro, que eu mandei ele fazer a pesquisa no mundo e no Brasil, se no mundo inteiro a curva de ascensão está subindo, as pessoas estão procurando por isso, e no estado que você está não tem ninguém, você vai ser o cara. Você vai ser o cara que entende de agricultura orgânica, você vai ser o cara que fala de agricultura orgânica, e a cabeça desse menino deu um salto. Então a gente precisa se adaptar, a gente precisa fazer buscas na internet, ver o que está acontecendo no mercado de trabalho. Esperar que teu professor, estou falando sério aqui, cara, eu já fui professora universitária, estou em pausa agora porque estou no doutorado, e eu vi os meus alunos ali parados, esperando: professora, me diz o que vai acontecer de legal. Como assim de legal, filho? Regaça a manga, filho, vai lá pra internet, larga o Facebook, eu uso o Facebook de forma inteligente, vê o que tá bombando no Facebook, vê o que a galera tá falando, vê quais são as saídas. Como é que eu descobri nomadismo digital? Porque eu sou linda, porque eu sou chique? Não. Eu fui lá e coloquei, mercado digital, o que tá em alta? Aí eu vi, pô, isso aqui tá em alta, é uma tendência mundial, não tem ninguém falando disso no Brasil. Eu vou pesquisar sobre isso, Quem que vai falar sobre isso no Brasil? Eu. Então você tem que ter essa sacada, você tem que ir atrás do que ninguém está indo, você tem que ver o que está em ascensão e correr atrás. Outra habilidade que eu acho que é fundamental, a gente tem dentro do quase fechando, professor. Outra habilidade que eu acho que é fundamental é a diferenciação. Hoje você não consegue se colocar no mercado de trabalho sem nichar. O que é nichar? Quando você segmenta uma atuação. Quando você comunica a tua atuação para um grupo específico, você tem muito mais sucesso. Vou dar um exemplo aqui. Médico geral, clínico geral, tem um monte de cliente, certo? Neurocirurgião, tem pouco cliente, certo? Mas quando você está precisando de uma cirurgia no cérebro, você vai procurar o clínico geral ou o neurocirurgião? Qual é a diferença em relação a isso? O clínico geral, ele tem um valor de renda absoluto maior. Mas o cirurgião, o neurocirurgião, ele tem um valor de renda relativo maior. Qual é a diferença disso? O neurocirurgião vai cobrar talvez, sei lá, 300, 400 pela consulta.
o clínico geral. O neurocirurgião pode cobrar 1.000. Porque se o cara é o cara, ninguém paga para ele. Então, o que eu estou dizendo com isso? O neurocirurgião vai precisar, às vezes, de 2, 3 clientes para chegar no valor, o clínico geral, no valor que o neurocirurgião cobra. Então, você tem que aprender a segmentar, aprender a comunicar específico para um grupo e se tornar um especialista naquilo. Ser o cara que entende, ser a garota que entende daquilo. E aí você pode colocar o preço alto. Ah, Flávio, mas eu não quero explorar as pessoas. Não é explorar não, filho. Você estudou pra caramba, isso aqui não é de graça. Você paga para estudar, você paga para estar aqui. A gente tem que aprender a valorizar a nossa hora de trabalho, valorizar o duro que a gente dá, o esforço. Você tá de noite, numa quinta-feira, ninguém tá indo pra boteco, aí beber, você tá aqui. Você tem que aprender a valorizar e se diferenciar e colocar um valor naquilo que você faz. Ah, mas eu queria também ajudar. Beleza, sem problema, faz um trabalho de caridade. Eu tenho aprendido isso esses dias. Quer ajudar? Eu dou de graça. Quer ajudar? Eu dou de graça. Eu não baixo o preço não. Quer ajudar? Eu dou de graça. Agora, você pode, se você prefere comprar bolsa Louis Vuitton em vez de pagar o meu serviço, desculpa. Eu sei que pode ser duro isso que eu estou dizendo. Mas você, como profissional, tem que aprender a valorizar o seu trabalho e se diferenciar no mercado. Infelizmente, é assim que a banda toca. E a gente tem que aprender a ser desse jeito, aprender a se comunicar desse jeito. Eu não estou falando para você cobrar, sei lá. Vou dar um exemplo aqui. Sei lá, que nem eu já vi, né? Não sei se eu vou ferir alguém aqui, mas enfim. A pessoa está lá, ela desenvolve um serviço, ela cobra 10 mil reais para aquele serviço que não vale. Eu já paguei caro num curso que não valia aquilo. Eu acho horrível isso. Acho que você tem que ser sincero e saber o que você está entregando, se o que você está entregando vale aquilo. Agora, você está trabalhando, você está se esforçando, e às vezes você cobra pelo teu serviço menos do que você pagou na faculdade. É complicado isso. Você tem que aprender a se diferenciar, a ter uma comunicação que agregue e chegue exatamente no público que você quer. E aí você consegue se diferenciar no mercado de trabalho. É o que a gente chama de nichar, ter uma comunicação específica para o grupo que você quer. A outra habilidade que eu acho que também é importantíssima é conexão. Você não vive hoje um profissional do futuro sem se conectar. Por exemplo, eu conheço profissional pela internet já há algum tempo. A gente troca ali figurinha, né? Tá ali um curte o negócio do outro, mas pessoalmente a gente se conheceu hoje. Eu conheci o professor através da Thaís e conheci a Thaís no doutorado que eu faço. E a gente vai formando rede de conexões e vai trabalhando. Só que o que acontece muitas vezes quando a gente faz rede de conexões? A gente, na pressa de se conecta com a pessoa errada. O que eu estou falando de se conectar com a pessoa errada? Vou dar um exemplo. Tem um infoprodutor que eu sigo e sou cliente dele, sou aluna do curso dele já há algum tempo, e que eu levei mais ou menos uns 3 meses para comprar o primeiro produto que eu comprei com ele, porque eu conheci ele através de um cara que tem um discurso que eu acho antiético na internet. O cara fazendo umas coisas que eu não concordo, só que eu conheci esse cara através do cara. E qual foi a primeira coisa que eu fiz? Ele é igualzinho a ele. Só que quando você vai olhar o vídeo é de 5 anos atrás, o cara estava começando, o cara fez parceria com quem apareceu. Só que eu achei primeiro o cara que eu acho antiético, e depois achei ele, eu conectei, colei a imagem dele, eu levei muito tempo para descolar. E aí eu fui reparar, lógico, eu fui olhar, fui vasculhar antes de comprar um produto, né, um produto caro, um curso caro. Eu fui olhar a vida do cara, a trajetória do cara, e eu vi que ele começou a se descolar daquele cara. Mas não tem como. Eu assisto o cara lá, antiético, eu lembro. Pô, mas fulano foi se associar com ele, cara. Poxa, que mancada. Por que o cara foi fazer isso? Então você tem que ter sabedoria com quem você vai fazer conexão, porque a identidade, a linguagem daquele cara vai se conectar à sua. Para encerrar, a gente já me alonguei demais, eu não vou tratar tudo aqui. Eu queria tratar com vocês só essa questão. Deixa eu ler aqui. Que a habilidade que a gente precisa, fazendo um gancho com a questão de se conectar, é comunicação. Se você pegar qualquer infoprodutor, qualquer pessoa que está usando a tecnologia digital para se colocar no mercado de trabalho, a habilidade básica que eles têm é inglês. Você precisa aprender a se comunicar em outras línguas. Você precisa do inglês na sua vida, não tem para onde correr. Eu tenho uma resistência gigantesca porque eu acho o inglês horrível, mas eu preciso resolver isso na minha vida, eu tenho consciência disso. Você precisa aprender a dominar a linguagem da internet. Se você não sabe se comunicar na internet, se você não sabe se comunicar pelas mídias sociais, você vai ser engolido. Vou dar um exemplo aqui. As universidades estão em crise, algumas pessoas falam de crise também nas universidades particulares, mas você consegue imaginar, sem gostar ou não gostar, não estou entrando nesse mérito da questão, mas você consegue imaginar um Leandro Carnal desempregado? Você consegue imaginar um Sérgio Cortella desempregado?
Por que a gente não consegue? São acadêmicos, um filósofo, outro pedagogo, outro historiador, extremamente tradicionais, clássicos, mas que conseguiram transitar desse meio duro acadêmico para colocar uma comunicação efetiva na internet. E se as universidades onde eles trabalham fecharem, esses caras não têm emprego ainda, eles vão palestrar, eles vão ser consultores, eles vão ser parceiros de negócios, vão desenvolver produtos, porque eles se colocaram e se expuseram na internet e aprenderam a linguagem na internet. Então, se você não está pronto para isso, você precisa aprender. É difícil, eu sei que é difícil. Eu, por exemplo, né, eu e a Thais, a gente sofre um pouquinho, né, porque uma ajuda a outra, né? Eu tenho uma dificuldade gigante, eu posso falar aqui para 1000 pessoas, na boa. Sentar na frente de uma câmera e gravar um vídeo no YouTube é um sofrimento, a pessoa quase morre. Quase tem 3 filhos, assim, para gravar um vídeo de 3 minutos, é um sofrimento. Mas tem que começar a sair da zona de conforto e tem que fazer. E aí isso vai rendendo para você, isso vai agregando valor para você. Eu hoje tenho uma pessoa com quem eu me relaciono, assim, uma prospect, uma possível cliente, está lá no Maranhão, conheceu o meu trabalho pelo YouTube, e a gente está aí mantendo um relacionamento, quem sabe um dia vai virar minha cliente. Se não me virar minha cliente, o conteúdo que eu dou gratuito para ela está transformando a vida da menina. A menina já falou outro dia, colocou outro dia lá no meu canal do YouTube, poxa, obrigado pela dica que você me deu. Isso é muito gratificante. Então, não sei se você percebe o que eu estou dizendo aqui. Você vai dar de graça e vai cobrar caro. Não sei se está entendendo, parece contraditório, não é isso? Mas o que eu estou dizendo é, dê o melhor que você puder. Você vai transformar a vida da pessoa. Aquela que não tem condição de pagar. E aquela que tem condição de pagar vai acreditar no teu trabalho e vai pagar o valor do teu trabalho. Está entendendo a revolução que isso é? Está entendendo a revolução que a internet traz para a gente? Você agrega valor na vida das pessoas que não podem pagar. E aquela que pode pagar, se ela quiser um nível mais profundo daquilo que você tem para oferecer, ela paga. Eu sei porque eu sou consumidora hoje. Eu pago por produtos digitais, eu sou consumidora de produtos digitais. E isso tem transformado a minha vida, tem mudado a minha vida, a minha maneira de ver as coisas. Dado da agência YouPix, que trabalha com influenciadores digitais. As grandes marcas informaram que esse ano, somente no Instagram, vão investir $1 bilhão em 2017 no Instagram. A Adidas, no início do ano, comunicou que cortou todos os contratos com a mídia tradicional para investir apenas em propaganda no YouTube. Você que faz jornalismo, que trabalha com comunicação, está na hora de acordar. A coisa vai mudar e vai mudar muito rápido. Muito rápido. Uma mega marca como a Adidas sair completamente da mídia tradicional e ir para a internet, não é porque ela está doida, é porque ela sabe que ali é onde está agora a audiência. E o público que ela quer alcançar está ali. Eu não sei se eu ajudei vocês ou se eu compliquei mais a cabeça de vocês. Meu contato está aqui, quem quiser conversar comigo, estou à disposição, tá? Eu quero agradecer a oportunidade e entregar para o professor. Para o alto e avante!